Pronto, agora a gente já está gravando. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, fazendo parte da programação do Festival Raízes. Todos, de alguma forma, são entusiastas aí da aprendizagem autodirigida e vamos todos causar um rebuliço na aprendizagem no país. Então, 7:05, então, como prometido, eu vou começar a apresentação para vocês. E aí eu quero que todo mundo entenda o seguinte. Eu vou seguir uma ordem lógica aqui de slides, mas eu quero mais que a gente faça como um bate-papo do que uma apresentação, onde eu tenha somente o papel de expositor e dono da fala, tá? Eu organizei aqui alguns slides, mas a gente pode ir e voltar nos conteúdos, então fiquem à vontade para exercitarem aí a autonomia de vocês. Me chamem, interrompam, podem participar no chat. Eu vou tentar dar conta de prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Mas se por um acaso vocês perceberem que eu não vi algum questionamento, tem aí a ferramenta de levantar a mão. Quem ainda não está habituado ou habituada com o Zoom, tem na barra embaixo, né, as reações. E aí você tem a opção de raise hand em inglês, né? Tá? Levantar a mão, você vai conseguir me sinalizar que quer falar, ok? Então, eu vou começar aqui a partilhar minha tela. E, inicialmente, eu vou dizer a vocês qual é a ideia, né? A ideia do Canvas, da Jornada do Aprendiz, ela surgiu durante o nosso caminho aí percorrido da primeira turma do Masters of Learning no ano passado, e a gente tem os portais de entrega, né? Então, quando a gente quer apresentar para o mundo algum tipo de produto, resultado da nossa jornada de aprendizagem autodirigida, a gente apresenta isso nos portais, e eu quis fazer essa devolutiva nesse momento. Então, eu me inspirei em Canvas, né, de negócios e outros que a gente já tem aí disponíveis no mercado. Fiz adaptações, trouxe alguns conteúdos e estou em processo evolutivo com ele. Ele já está na versão 2.0 e eu espero continuar evoluindo. Ele tem também a licença do Creative Commons, então vocês podem utilizar em projetos, em trabalhos, desde que façam a referência. E eu espero que vocês aproveitem bastante. Opa. Aqui nesse link você tem a possibilidade de se conectar comigo, www.about.me/Thiago R. Freire, tudo junto. A gente vai ter oportunidade de se conectar pelo Instagram, pelo LinkedIn, vocês podem ver conteúdos que eu escrevo. E eu retorno aqui se vocês quiserem no final. Então, como é que começa essa história toda? Vocês podem ver aí, tem 10 etapas esse Canvas, e ele começa com o que eu quero aprender. Eu quis colocar esse cabeçalho aí para que a gente se identifique o projeto, identifique a temática principal, como é que você vai percorrer a sua jornada de aprendizagem. A proposta desse Canvas é que ele seja um guia que possa te auxiliar nesse caminho. Então, a gente pensa da perspectiva prática de projeto e prazo. Você vai colocar ali seu nome, você vai colocar o nome do projeto, o nome do que você quer aprender, e você já começa criando um compromisso com você mesmo. Então, você vai se revisitar esse Canvas semanalmente ou quinzenalmente, porque isso pode ser de extrema vantagem para você. Você já começa a desenvolver uma habilidade muito importante para a autodireção, que é a disciplina. Então, o primeiro acordo que você vai fazer é com você mesmo.
E aí você vai ter tempo de percorrer tudo que você programou, você vai poder trabalhar o contexto de realidade, transparência com você mesmo. Ah, eu semanalmente vou revisitar. Não, vou revisitar quinzenalmente. Isso pode ser flexível, você que vai determinar. A gente começa aqui com o primeiro bloco, pensando o que eu quero aprender. É formular a pergunta apreciativa, né? A pergunta que vai guiar a sua aprendizagem. Afinal de contas, você é o agente ativo dessa aprendizagem e essa autonomia começa com a decisão do que você vai aprender. E eu faço a ressalva de que o conteúdo seja significativo para você, porque a aprendizagem significativa ela é muito mais prazerosa. Então a ideia é que você dê sentido a essa jornada que você vai percorrer, né? Então você vai formular uma pergunta apreciativa que provoque o teu pensamento, que provoque a formulação de outras perguntas, que provoque a curiosidade, o teu engajamento. Então, o que que eu vou aprender? Começa por aí. E a gente parte para o segundo bloco pensando como eu aprendo, qual é o seu estilo. E aí é importante a gente ressaltar o seguinte: não é para a gente buscar um rótulo, tá? Eu sei que é da natureza humana, a gente busca se encaixar em alguma tribo, em algum grupo, isso traz algum conforto para a gente, mas eu faço o convite de vocês se provocarem. A gente já tem hoje estudos que mostram que a gente tem uma predominância de um estilo, uma preferência, e varia de acordo com a situação, com a idade, com o contexto que você está inserido. Então, pode ser que você se veja em vários estilos, dependendo da situação que você está. E aí eu vou deixar uma provocação. Estimule o seu cérebro, estimule seus neurônios a trabalharem em estilos diferentes. Isso vai te dar uma boa perspectiva, uma amplitude de perspectiva de como você vai fazer. Tá bom, mas onde é que eu vejo esses estilos? Aqui no slide está pequenininho, mas eu deixei ali 3 links para vocês. Um deles é de um artigo do Alex Bretas, onde ele traduz, de um texto, estrangeiro, 71 formas de aprender. São práticas, de exercícios, de dinâmicas, de rotinas que você vai, explorar, que podem auxiliar você, e também 2 testes. Um dos estilos de Kolbe, os 4 estilos de aprendizagem do Kolbe, e o outro, que é um outro sistema também conhecido para na área de desenvolvimento humano, que é o VARC, que leva em consideração se você é visual, se você é sinestésico, se você aprende mais na observação, se você aprende mais na prática, se você aprende mais na leitura ou na, na audiência de um vídeo ou de um podcast e assim por diante. Então, aqui você vai poder ter uma ferramenta de assessment, né, de autoconhecimento, para que você tenha uma melhor perspectiva de si mesmo. E o terceiro bloco, né, o último dessa primeira parte, tem a ver com as motivações internas. Elas vão ser o combustível que vão impulsionar a gente nos momentos mais desafiadores. Então, lembrar a si mesmo o que te fez escolher o assunto, qual é o objetivo e onde você quer aplicar isso que você vai aprender, vai servir, para te dar esse gás, porque a jornada, de aprendizagem autodirigida nem sempre é um caminho muito fácil, muito simples. Então, a ideia é que você pense: para que você quer aprender isso? Por que você quer aprender? Aonde você vai aplicar? Ter clareza desses gatilhos motivadores vai te ajudar a manter o foco. E foco também é uma das habilidades mais importantes para o aprendiz autodirigido. E aí agora a gente passa para o segundo bloco. E aí eu quero saber de vocês podem levantar a mão ou abrir o microfone, se vocês querem fazer alguma colocação a respeito desse primeiro bloco, ou se eu posso seguir. Eu vou considerar o silêncio como
uma autorização de eu poder seguir. A gente pode deixar as perguntas para o final também. Tiago, Diga, eu, diga, Renan. eu queria perguntar, cara, lá você fala sobre revisitar, né, semanal ou quinzenal. Esse Canvas, então, ele é recomendado para aprendizados, vamos dizer assim, a longo prazo, ou, ou para coisas mais curtas e mais simples que você pode aprender, por exemplo, em 3 dias, 5 dias, Se só você mais tiver, para mais de mês. se você tiver com o objetivo de absorver o aprendizado de algum conteúdo curto, aí tudo bem, aí você ignora ali o semanal, o quinzenal. Mas, ou se você tiver extremamente focado, né, dedicado a isso, você vai se empenhar durante uma semana toda e você vai, faz parte da sua programação, pode ignorar aquela marcação ali de semana ou de quinzena, mas ele vai funcionar para você também. A única coisa é que você vai condensar mais as suas atividades, as suas práticas, as suas rotinas, o que você estabelecer ali no teu planejamento. Essa é a única diferença, tá? Beleza. Beleza. Obrigado, Renan. Mais alguém? Então tá. Então eu vou passar aqui para o segundo bloco, que a gente vai tratar de conteúdos, inicialmente, explorar os múltiplos formatos, as formas de absorver conteúdo, para explorar os potenciais cognitivos que a gente tem, que vão ajudar a aprender de forma mais consistente. Então, você pode perceber que você gosta mais de leituras, de anotações, ou não, você gosta de assistir vídeos, de ouvir podcasts, entrevistas, você gosta de conversar com pessoas, você pode entrevistar pessoas, ok? Você vai explorar que tipos de conteúdo você vai utilizar no teu planejamento de aprendizagem. Você vai beber um pouco da fonte lá da caixinha 2, que tem a ver com os estilos e com as formas de aprender. Então, eu convido vocês a serem bastante criativos na hora de elaborar essa estrutura de conteúdo, e aí você vai poder, de novo, explorar vários estilos de aprendizagem, tá? Então, definido ali o conteúdo que você vai fazer uso nesse teu planejamento, você já está fazendo também uma espécie de curadoria de conteúdo. Aí eu vou assistir determinado podcast daquela pessoa que aborda tal conhecimento, que está ligado àquele segmento ou a outro segmento de mercado, etc. Você já está fazendo curadoria e escolhendo os conteúdos que você vai absorver. E aí você passa para a fase 5, que é quem pode colaborar. Eu botei o nome ali, né, Sapiens, porque a gente sabe que nós somos seres sociais. E desde que a espécie humana começou a se formar, a gente transmite informação, conhecimento, e a gente aprende uns com os outros. A gente tem alguns autores aí que falam sobre isso, inclusive, dizendo que essa é a nossa grande justificativa do Homo sapiens ter sido evoluído da forma que evoluiu, e a gente está aqui até hoje por conta dessa habilidade social que a gente tem de aprendizagem. Então, quando a gente pensa em quem pode colaborar, a gente pensa em quem domina o conhecimento e você pode aprender, quem sabe um pouco mais do que você, ou primeiro que está na sua rede mais próxima, que você pode pedir ajuda, que você pode marcar um café, que você pode saber como é que a pessoa começou, quais foram os primeiros passos. Então, você pode pensar atrelado ao conhecimento que você quer adquirir ou ao suporte emocional da sua jornada. Lá no Masters of Learning, a gente tinha um parceiro de aprendizagem, um buddy, né? Uma pessoa que acompanhava a gente. Semanalmente, a gente tinha um encontro de 15 minutos, 30 minutos, onde a gente conversava sobre a experiência de aprender sozinho, né? A aprendizagem autodirigida, ela é autodirigida, mas ela não precisa ser solitária. Então, é nesse momento que você vai pensar quem são as pessoas que vão ser ali a sua rede de apoio. E aí eu faço uma provocação do seguinte: hoje a gente pode chegar a autores de livros, que são nossas referências, a profissionais de mercado
que a gente admira com uma troca de mensagem. Eu tenho orgulho de ter tido a cara de pau, o meu orgulho de ter tido a cara de pau, de ter pedido um momento de conversa com autores de livros, por exemplo, que eu referenciei na minha dissertação de mestrado. Hoje são pessoas que eu troco ideia com uma certa frequência. Então, eu tirei um pouquinho da vergonha que eu tinha e me arrisquei e pedi: poxa, eu gosto tanto do seu trabalho que queria aprofundar mais nesses conhecimentos. Você tem 15 minutos para tomar um café comigo, virtual?" E aí a gente desenvolveu essa relação e eu convido vocês a fazerem o mesmo. O sexto bloco, ele é um pouco mais profundo, ele tem a ver mais com a autoanálise. De novo, é uma ferramenta de assessment, de autoconhecimento. E aí, como eu acredito que nós, diferente dos robôs, a gente tem que aprender a aprender sobre nós mesmos, perceber quais são as nossas motivações vão potencializar a nossa evolução. Então, assim como a aprendizagem de robô, né, de inteligência artificial, a gente vai aprender com os nossos erros e com a nossa evolução. Então, eu peguei uma referência do Daniel Pink, que é um autor que fala sobre motivação, e ele define a motivação como sustentada por três pilares: o pilar da autonomia, o pilar do domínio do assunto e do propósito daquele assunto. Ele trata bastante disso no ponto de vista corporativo, da motivação para o trabalho, por exemplo. Então, eu quis aqui fazer uma adaptação. Vocês podem ver que aquelas caixinhas ali, ela tem um sinal de menos do lado esquerdo e um sinal de mais do lado direito. Então, vocês podem considerar o centro como zero, e aí você vai preencher isso como você tem menos autonomia ou mais autonomia sobre determinado assunto ou prática. E isso está mais ligado ao fazer, tá? E aí, quando a gente fala de domínio, tem mais associação com o conhecimento, com o conteúdo, com a teoria. E aí você vai, de novo, marcar ali se você está com mais domínio ou menos domínio sobre o assunto, se você tem que ficar pesquisando ainda, buscando os conteúdos para poder lembrar, para poder executar. E o propósito tem a ver com as motivações internas, que é o quanto isso ainda está atrelado ao que eu quero. Para tentar materializar um pouquinho, eu vou dar um exemplo de linguagem de programação. Vamos supor que o meu projeto seja: eu quero aprender a programar um site. E aí eu determino ali que eu vou aprender Java. Eu ainda sou leigo no assunto, eu boto lá: quero aprender Java para fazer um site. E aí, à medida que eu vou avançando no meu aprendizado, eu percebo que talvez Java não seja a linguagem ideal para o que eu quero. Talvez linguagem R ou Node.js, talvez seja outra linguagem que eu tenha que aprender para que aquele site esteja do jeito que eu desejo. Então, eu avancei e eu percebi que eu me afastei do meu propósito. Então, eu faço adequações ali para que eu me mantenha mais próximo do meu propósito. Conseguem perceber? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Então, eu vou seguir. Oi, Oi, Tiago. diga, Célia. Vou fazer uma pergunta, que é a seguinte. Dentro desse contexto que você falou, por exemplo, eu quero aprender a montar um curso EAD. Então, tem coisas que eu já sei e tem coisas que eu não sei. E coisas que eu não sei, vamos supor que sejam 3, 4 coisas que eu não sei. Mas o meu propósito é montar um curso EAD. A sua sugestão é de colocar essas várias coisas que eu preciso aprender, porque vão ser conteúdos, vão ser ferramentas, vão ser algumas coisas assim, tudo dentro para um único propósito, ou separar cada aprendizado desse, dependendo se ele for grande, né, ou se ele for muita coisa, em um canvas diferente. Hum, boa pergunta. Talvez você possa pensar na estrutura do teu canvas pensando no que você pode, vamos dizer assim, entregar.
Para você, que eu estou querendo dizer. Quando você fala, eu quero aprender a fazer um curso EAD, você quer aprender a desenvolver o curso para você ou para outras pessoas? Para outras pessoas, eu quero montar um curso EAD. Então, por exemplo, eu tenho que aprender a usar uma plataforma, eu tenho que aprender a criar algumas coisas do ponto de vista de design gráfico, se eu for fazer sozinha, né. Então tem Uhum. conteúdos de DI, por exemplo, que eu sei, essa parte eu já sei, mas tem algumas coisas que eu vou ter que aprender para poder montar um curso numa plataforma EAD. Então talvez seja o ideal você criar como fases. O que eu preciso para desenvolver um conteúdo, o que eu preciso para gerenciar esse conteúdo, o que eu preciso para comercializar esse conteúdo. Talvez seja melhor você fasear isso. Uhum, Só por uma questão de estrutura, aí você pode definir da forma como for mais adequado para você. Ou você tentar diminuir o tamanho do projeto, fazer uma coisa pequenininha e fazer do início ao fim. Exemplo, em vez de você querer, tentar começar esse curso EAD com um curso de 30 horas, tenta fazer um de 1 hora. Faz do início ao fim todas as fases. Talvez você acelere seu aprendizado, a gente chama isso na gestão ágil de projetos de MVP, uhum, né? Quando a gente sim, fala de empreendedorismo, a gente pega o mínimo produto viável. uhum, O que que eu preciso testar para saber se está rodando exatamente? Eu preciso de um curso de 60 horas? Ah, não, se eu fizer um curso aqui rápido de 3 horas, 4 horas, eu vou conseguir ter o desenvolvimento, a gestão de conteúdo, a tutoria dos alunos, vou testar tudo em um conteúdo muito mais curto. Aí eu posso testar mais vezes e melhorar as fases. ok, Fez legal, sentido? obrigada, sim. Tá ótimo. Gente, eu tô com uma dificuldade aqui que eu não tô conseguindo abrir o chat. Alguém colocou alguma coisa no chat, só que eu não tô conseguindo abrir a janela aqui para mim. Que coisa. Eu nunca vi isso acontecer no Zoom. Ah, agora Thiago, foi. Agora é, abriu. pronto. Renan falando que faria um Canvas mestre e vários outros específicos. Boa, Renan. Legal. Pode ser uma opção também. Pode ser uma opção. Beleza. Então eu vou voltar aqui para o nossa apresentação. E aí a gente vai para o terceiro bloco. A experiência conta. Eu gosto muito desse bloco 7, porque ele me ajuda muito a lidar com uma característica que eu tenho, que é de planejar demais. Ao longo da minha vida toda, eu sempre planejei demais e acabei demorando para executar. Essa sugestão que eu acabei de dar para a Célia de fasear e transformar as coisas em pequenas entregas me ajuda muito. Talvez por isso, desde que eu conheci as metodologias ágeis, né? E comecei a estudar sobre isso, eu tenha gostado tanto, porque eu comecei a minha carreira profissional como jornalista. E um dos problemas que eu tinha, dos maiores problemas que eu tinha, as dificuldades no início de carreira, era de entregar os textos, entregar as reportagens, entregar as matérias. Eu sempre queria melhorar um pouquinho mais. E o editor sempre falava, cara, você vai melhorar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, você vai sempre querer melhorar alguma coisa. Entrega de uma vez, e aí vai aprendendo com as entregas. Então, acho que eu aprendi isso um pouco tempo depois, eu já tinha até mudado de carreira, já não era mais jornalista. Mas vamos lá, a experiência conta. E ela está baseada na aquisição empírica de conhecimento. Isso significa que a gente vai passar por um processo de ensino, aprendizagem e memorização. Porque a gente, né, o indivíduo aprende à medida que vivencia as experiências. E aprende mais ainda quando a gente consegue perceber as diferentes nuances dos nossos comportamentos dentro de uma determinada situação. E isso tem total conexão com a etapa 8, que eu vou falar já já. Então, aqui na etapa 7, vocês vão determinar que tipo de atividades vocês querem fazer para guiar o seu aprendizado. Então, eu quero entrar num curso, eu quero
fazer uma entrevista com determinada pessoa, eu quero assistir tal palestra, eu quero ouvir aquele conjunto de podcasts. Vocês vão criar ali as experiências que vocês querem vivenciar. E aí vocês vão criar o planejamento de vocês. De novo, é uma outra etapa para fazer curadoria. É importante que a gente determine isso. E é fundamental que a gente busque, talvez, alguns momentos que vão tirar a gente da nossa zona de segurança. A partir do momento que a gente sai da zona de conforto, a gente entra na zona de aprendizagem. Tudo que nos tira do nosso lugar comum vai nos provocar e potencializar a nossa oportunidade de aprender. Nos estudos da neurociência já dizem isso. E aí vocês vão vivenciar essas experiências e vão para o bloco 8, que eu chamei de penso, logo existo, que é o momento de reflexão de como você se sentiu enquanto você vivenciava aquela experiência de aprendizagem. E eu vou dar um exemplo real para vocês que aconteceu comigo não faz muito tempo. Eu passei a trabalhar numa empresa que eu ia precisar utilizar o inglês com muito mais frequência do que eu estava usando atualmente. Então, eu contratei um professor particular para conversação. E eu já estava, acho que na segunda ou terceira aula, conversando e me sentindo super confiante, desenvolto, até que em determinado momento eu errei a pronúncia de uma palavra, eu errei o tempo verbal de uma colocação. Eu percebi que eu errei e ali eu me desestabilizei. Eu comecei a errar com mais frequência. Só que eu não notei isso na hora. Foi refletindo por que aquele dia eu fiquei com menos segurança, eu fiquei me sentindo inseguro, eu fiquei me punindo e me culpando por ter errado o tempo verbal de um verbo que não era nem tão complexo, não era tão difícil, mas eu refletindo sobre aquela situação foi quando eu consegui enxergar isso. Eu falei, putz, então eu errei aquilo, fiquei me culpando, fiquei me repreendendo e me desestabilizei e passei a errar mais. Então é esse tipo de reflexão que eu convido vocês a fazerem agora nessa caixa 8. Porque ampliar a percepção de si mesmo faz com que você saia do piloto automático. E aí vai potencializar a sua evolução, a sua aprendizagem, e você vai poder aprender mais com você mesmo. Foi o que funcionou para mim, o que funciona para mim, e que eu já pude posso dizer que algumas pessoas testaram e gostam muito também dessa etapa do Canvas. E aí eu queria, de novo, abrir para vocês, se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês querem fazer algum comentário. Eu sei que a Andréia é ligada a essa área, né, Andréia? Tiago, na verdade, eu tô aqui pensando o quanto que a gente está falando muito a gente não, né? Porque eu penso isso de uma maneira diferente, mas está se falando muito no festival sobre o FOMO, né? Tipo, eu não consigo acompanhar tudo. Meu Deus, é tanta coisa para ver. Isso está sendo uma fala muito recorrente, né? O medo de você perder todas as informações que tem disponíveis. E eu tenho tentado passar por um processo de aceitação. Sim, a gente tem muitas coisas e a gente precisa fazer escolhas, né? E aí eu estou encantada com isso, porque eu acho que é um guia de você fazer suas escolhas e não fugir dela, né? E não se distrair com esse mundo de coisas que a gente tem ofertada. Então, isso vai te dando um foco e você vai mergulhando nesse caminho pelo teu canvas. Adorei. Obrigado, André. Eu acho que faz todo sentido, porque no meio do caminho lá do Masters of Learning, né, da primeira turma, eu passei por uma situação, né, do FOMO, do medo de perder alguma coisa, de ficar para trás, forçadamente. E eu tive que enfrentar isso, porque até então eu era a pessoa que estava conectada com 50 grupos de WhatsApp, com 30 newsletters diferentes, e eu conversava sobre um monte de coisa, e eu tinha até dor de cabeça no final do dia de tanto conteúdo que eu absorvia. Não que eu tenha diminuído tanto assim, tá, gente? Eu ainda pratico muito disso.
faz parte do que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com curadoria, de absorver, não é à toa que eu trabalho na área de inovação e tecnologia, então eu absorvo muito conteúdo mesmo, eu tenho esse perfil explorador, mas eu consegui lidar um pouquinho mais com esse medo de ficar para trás, né, que é o FOMO, que a gente fala e ouve bastante, e que o André está falando que está sendo recorrente aí no festival. Eu acho que a construção do Canvas me ajudou a manter meu foco, me ajudou a não me distrair, como a Andrea falou, ou até me mudar o foco, mas mudar depois de ter feito uma análise sobre aquilo, e não mudar só porque surgiu uma outra onda, uma outra moda. Não, beleza, vou mudar porque faz sentido para o que eu quero aprender, ou para o que é necessário eu aprender, ao compromisso que eu estou fazendo comigo mesmo. Isso faz toda a diferença para mim. Então, tem tudo a ver com não ser levado pelo FOMO, Andréia. Obrigado por você ter lembrado disso, porque foi uma vivência que eu tive que passar lá no segundo semestre do ano passado, porque o que aconteceu comigo? O meu celular queimou e eu não consegui fazer o backup do WhatsApp para o celular novo. Então, eu simplesmente perdi o histórico de todos os grupos que eu tinha, de todos os conteúdos que eu tinha, de tudo que eu não tinha conseguido jogar para a nuvem, fora do WhatsApp, que eu tenho HDs na nuvem para salvar vários arquivos, eu perdi isso e eu vou dizer para vocês, foram 2 dias de bastante frustração. Então, eu forçadamente tive que lidar com isso. Então, a gente vai para a nossa última fase, depois eu quero conversar, debater com vocês, e eu vou mostrar para vocês o que a gente faz aqui. A caixinha 9 é a agenda, né? Você vai seguir seu planejamento, você vai estruturar isso numa agenda. Esse é o convite que eu faço. E aí a sugestão é que vocês façam uma estratégia que o pessoal que faz bullet journal usa, que para cada compromisso que você colocar na sua agenda, você vai fazer um círculo vazio na atividade planejada. Por quê? Porque dá um gás danado quando a gente marca aquele Vzinho, né? Aquele check do que a gente planejou, a gente conseguiu cumprir. Então, você vai dar o Vzinho ali quando você realizou essa atividade. A organização dessas tarefas, ela vai ajudar a gente também na disciplina. E esse check de missão cumprida vai ajudar a gente na nossa motivação, no nosso engajamento. E aí, para a estruturação disso e para a visualização do teu planejamento, a sugestão é, se você teve alguma atividade que foi cancelada, você riscar horizontalmente. E se essa atividade for remarcada, você riscar verticalmente. E o que é importante nisso? Você vai conseguir ter uma avaliação, ou a proposta que você tenha, do quanto você está procrastinando isso. Porque lutar contra a procrastinação é uma recorrência que eu percebo não só em mim, mas em outras pessoas também, quando estão caminhando aí com a jornada de autoaprendizagem, da aprendizagem autodirigida. Então, quando a atividade for cancelada, você coloca uma observação, por que está sendo cancelada? Ou se ela foi remarcada, por que ela está sendo remarcada? Foi você que remarcou? Ou foi a pessoa que estava envolvida nessa atividade que remarcou? Foi a outra pessoa que cancelou? Ou foi você que cancelou? E por que você cancelou? E aí você vai ter ali palpável qual foi a tua evolução. E aí você pode até combinar com você mesmo que você vai tentar procrastinar menos, que você vai cumprir mais com o que você combinou com você. E o último passo, mas não menos importante que todos os outros, pelo contrário, acho que é um dos mais importantes, se tivesse que pular algum aqui, o 10º não seria um deles. É o momento de celebração, é o momento de pontos de sucesso que você vai identificar durante a tua jornada. Você escolhe os seus indicadores. Aqui que você vai identificar quais são os marcos significativos para a tua aprendizagem. E por que isso é importante? Porque ao longo da nossa vida, a gente aprende a ter referências externas do nosso sucesso. É alguém que nos elogia, é uma nota de uma prova, é o resultado de um concurso,
o Enem, não importa. Mas, normalmente, os indicadores de aprendizagem são externos a nós. Os internos, os que de fato significam para a gente, acabam passando desapercebidos. E aqui o convite é para que vocês evidenciem quais são os indicadores individuais de vocês. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de cozinhar. E aí eu quero aprender a fazer um bolo. O primeiro indicador de sucesso que eu vou botar para mim é que esse bolo não fique solado. Não sei se vocês sabem, mas quando o bolo não cresce, né, se for um bolo que leva fermento, que ele vai ter a reação química para ele ter ar lá dentro e aerar a massa, ele vai ficar mais alto. E quando isso não acontece, ele sola. Normalmente isso acontece quando a gente abre o forno no tempo com menor tempo do que o indicado na receita. Então, ele fica chatinho e meio borrachudo. Eu adoro bolo solado, tá, gente? Mas não está seguindo a receita. Então, o primeiro indicador que eu coloco é que o bolo não fique solado. O segundo pode ser que eu não queime o bolo. O terceiro pode ser que as pessoas elogiem o meu bolo, ou que eu goste do sabor dele, ou que a massa fique fofinha, ou que fique mais adequado a uma referência que eu tenho, se for o caso de uma receita de família ou receita de alguma pessoa que eu já tenha provado e tenha criado ali um padrão ideal para mim. Então, a ideia é que a gente crie aí os marcos significativos da nossa jornada. E aí, o convite que eu quero fazer para vocês a gente vai dividir a sala agora. Eu só quero ver quantas pessoas a gente tem e a gente vai... Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar 3 minutos para vocês falarem o que mais chamou a atenção de vocês, depois a gente vai voltar para cá e vai discutir. Então, dentro dessa história toda, o que mais chamou a atenção de vocês? Ou porque te motivou, ou porque te deixou curioso, ou porque você acha que vai ser muito difícil cumprir, não importa. O que mais chamou a sua atenção, tá? Então, a gente vai quebrar aqui as salas. Eu vou conseguir fazer 3 participantes em 3 salas, e a gente vai automaticamente para lá. Eu vou dar 6 minutos, né? 6 minutos, não, 9 minutos no total. E aí, vocês vão poder exercitar isso. Eu vou dar aqui uma colher de chá de 30 segundos para vocês finalizarem o pensamento de vocês. Então, vocês vão ver aí uma janelinha que vocês vão aceitar, ingressar lá para a sala menor, para que vocês possam debater aí o que mais chamou a atenção de vocês no Canvas. Enquanto o pessoal está lá nas salinhas, a gravação fica aqui comigo. E aí eu quero deixar um recado para quem estiver assistindo e para as pessoas que não vão estar vendo a gente, quiserem visitar de novo esse conteúdo, que não se preocupem com a possível dificuldade da jornada. Nós vamos ter pedras no caminho, nós vamos ter momentos de frustração, de insatisfação. E eu posso dizer que, na minha experiência, todo esse caminho foi muito menos sofrido, foi muito menos dificultoso, com o apoio desses parceiros de aprendizagem. Então, não se acanhe. A gente está acostumado a lidar, a dar conta das coisas sozinho, sozinha. Então, é importante que a gente abrace a nossa vulnerabilidade, que a gente abrace as nossas dificuldades. Os momentos que a gente vai dizer, não quero mais saber disso não, vou deixar ali de lado isso uns 2 dias. Mas volte para o seu planejamento, volte para o seu plano de
de aprendizagem autodirigida. Volte para o seu Canvas. A jornada é complicada. Ela pode ser menos complicada ou mais complicada. Mas busque os seus apoios, acolha as suas dificuldades, seus momentos não tão bons assim. Tá bom? Eu vou abrir novamente aqui o Canvas para vocês verem, porque pode ser interessante a gente exercitar isso. Então, você pode organizar todo o seu conteúdo nesses 10 passos, de forma como que você acompanhe isso semanalmente ou quinzenalmente, ou até mesmo em menos tempo, como o Renan sugeriu, em 3 dias, em 4 dias, talvez até em 1 dia, se você tiver condição e tiver organização para fazer isso, e se o conteúdo que você estiver se propondo a aprender fizer sentido que você coloque isso, tá bom? Eu vou deixar aqui uma musiquinha rolando e o Canvas aberto. E aí a gente volta. Em 5 minutinhos a gente volta.
Falta 1 minuto e meio, um pouquinho mais. Eu vou chamar as pessoas já já. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar. Então, qual é a expectativa aqui? A expectativa é que a gente faça um momento de reflexão com o grupo e que a gente possa ter aí caminhos para que todo mundo que esteja assistindo aplique esse conteúdo. Então, eu vou voltar aqui rapidinho para vocês me acessarem aqui por esse link para a gente conversar. Eu quero escutar de vocês suas inquietações, suas curiosidades, ou algum tipo de acompanhamento eu me ofereço aqui para vocês, para a gente estar próximo aí durante a jornada de vocês na aprendizagem autodirigida. Então, podem me acessar aqui por esse link, fiquem à vontade, www.about.me, né? about.me/Tiago com H, R Freire. Fiquem à vontade e podem me chamar aí. Vou trazer o pessoal de volta. E a gente vai poder falar mais sobre isso. 5 segundos agora. E aí a gente resgata eles. Então, eles vão ter 30 segundos agora para fechar o raciocínio, o comentário. Porque nesses momentos ser puxado de volta para a sala principal às vezes é um pouco abrupto demais. Agora eles estão voltando. Cleanto, tudo bem? Como é que foi o papo lá? Cara, foi incrível. Pena que é rápido, né? Quando a gente começa lá e tal. A gente costuma dizer o seguinte, não importa quanto tempo a gente dá para esses momentos de troca, é sempre pouco tempo, né? Sempre. Na parte melhor a gente volta. Eu acho que ele fica Começa a esquentar. escutando. Fica escutando, monitorando quando tem mapa de calor para isso, eu acredito, né? É agora. Aí volta todo mundo, já animou muito. Tô brincando. A gente espera estar lá no alto, no auge, e puxa vocês de volta. Não, não é. Não. Não é desse jeito. Mas é sempre muito bom, assim, eu quando posso, eu inclusive participo também. Mesmo como facilitador, eu gosto de entrar nas salinhas. Hoje eu não entrei porque eu estava gravando aqui um conteúdo para vocês e para quem for assistir. Porque quando a gente grava, a gente quebra para as salas menores, a gravação continua aqui na sala principal. E aí eu sempre gosto de colocar um conteúdozinho extra ali. E aí gravei aqui algumas coisas para vocês. E aí queria ouvir de vocês, quem se sentia aí tocado em falar, como o Cleanto começou, foi incrível, foi muito bacana. Então, Cleanto, se você quiser concluir aí o teu pensamento, eu só vou pedir para que a gente seja um pouco mais objetivo para a gente poder dar chance de mais gente falar, tá? Eu vou pegar só um pedacinho aqui rápido, porque a Gabi com a Ana tem muito a contribuir também, mas assim, eu quero te agradecer porque você revitalizou um assunto que fugiu da pauta, que foi os marcos significativos, né? E também comemorarmos as pequenas conquistas. Obrigado. Renan levantou a mão. Obrigado, Cara, Cleanto. para começar, obrigado, viu, Thiago, pelo conteúdo aí, tudo. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, do Canvas é que ele, ao mesmo tempo que ele te dá uma estrutura, ele te dá um trilho para você seguir, ele não é um trilho fixo, né? Ele te dá um caminho, ele te dá um apoio ali, mas ele não te deixa preso aonde você vai. É como se fosse uma metodologia científica, vamos dizer assim, para você fazer o teu estudo, o teu aprendizado. Então, você não vai sair do teu caminho, que você mesmo definiu, e você vai ficar
revendo e repensando as coisas para que você, né, autodirigido, se mantenha ali aonde você está determinando para onde vai. Então, ele te dá essa estrutura, te dá o apoio, te dá o empurrãozinho, mas não te engessa. Essa é a ideia. Obrigado, fico feliz de estar podendo contribuir com vocês. Muito Ti, obrigado. Oi, Gabi, pode falar. eu já sou uma fã, né? Tu sabe. Hum. A gente estava conversando ali na nossa sala, estava com a Ana e com o Cleanto. Você tem recebido algum retorno do pessoal que está usando? O pessoal está usando no papel? Então, eu acabei de compartilhar aqui dois links para vocês. Um para vocês participarem de um formulário de pesquisa, e o segundo é o link do PDF para vocês baixarem, Uhum, tá? tá. Eu E aí dá para recebo de usar algumas. em cima do PDF, se fala, se for para usar na versão digital, assim. Porque minha Isso. cabeça já está aqui, ó, já vamos onde que vamos, né? Eu conheço gente que imprime e bota os post-its, né? E eu conheço gente que está jogando para o digital, para o Miro, para o Uhum, mural da vida, para o para o mural, Jamboard, né? Como Jamboard, imagem, e vai colando exatamente. os post-its O Padlet, digitais eu ali. amo. Padlet Padlet, também, Então, tem legal. gente que está usando no digital e tem gente que está usando impresso. Algumas voltam, conversam, até uma das coisas que eu gravei enquanto vocês estavam na salinha, é que as pessoas me acessem e me procurem. Eu adoro falar sobre isso, gente. Então, Eu que já vocês vou te tiverem de mandar uma sugestão, mensagem. sugestão de melhoria, sugestão de adicionar conteúdo, eu já estou criando outros Canvas para complementarem esse, tá? Eu só não consegui muito tempo ainda para elaborar melhor, mas daqui a pouco eu vou começar a propagar isso. O E é uma Ti, quero maneira já... também da gente ter contato. Então, se vocês é, fizerem contato comigo, eu propago de volta já tua as colaboração novidades. como aprendiz de língua estrangeira. Eu vou te mandar mensagem especificamente para a Legal, gente fazer uma troca, tá tá? ótimo. Muito bom, gente. A gente está chegando ao fim. Eu queria dar a oportunidade de mais alguém falar. Se vocês quiserem, vai ser um prazer ouvir vocês. O Gabi, tem um pessoal falando, você falou de aprendizagem de idioma, tem um pessoal fazendo aprendizagem autodirigida coletiva, né? O Um Tarek é um evento? deles. Eu Não, o sou uma Tarek. deles. Eu sou uma. Ah, você tá com eles lá? Sim, na sexta, 1 da tarde, Eu não sei dizer a agenda. no festival, nós vamos propor uma conversa sobre aprendizagem autodirigida de idiomas. A gente já propôs, né? Ah, tá. Mas tem a ver com Mas aquele programa do Tarek? ele vai trazer o Vanderlust, que é a comunidade dele, de Isso. aprendizagem de alemão. O Luiz Sérgio vai contribuir com o Learning com English Pod do Reaprendiz, e eu vou contribuir com a minha experiência com aprendizagem de língua estrangeira. Que legal. Eu ainda estou Sexta, 1 da devendo. tarde. Que legal. Eu ainda estou devendo ao Fará. A gente tinha combinado de fazer alguns encontros para a gente praticar o francês. Ah, Ana, que bom que você esteve aqui. Obrigado pela tua participação. Stephanie, quer saber sobre aprendizagem de idiomas? Sim, porque, Então, enfim, eu já, tô meio que aprendendo e aí fico sozinha, né? Porque fica assim, já pandemia não dá para pega, fazer intercâmbio. já Tem um pega grupo para isso? já pega o canal aí e a gente faz. Tem muita gente fazendo. Uma das minhas estratégias de aprendiz autodirigido é colocar o aplicativo de meditação no idioma, no meu caso era o inglês, porque me obrigava a ficar mais concentrado no que a meditação guiada estava falando. Então, me obrigava a prestar mais atenção e evoluir a minha capacidade de interpretação. Eu vou deixar para vocês o meu número aqui. A CCLI, a gente oferece clube de conversação gratuito.
Então, se vocês quiserem colocar lá no quadrinho das experiências, participar do clube de conversação, a gente tem língua inglesa. A partir do mês que vem, língua francesa também, italiana, alemã. Ah, eu quero. Não, eu vou Legal. divulgar. Eu vou botar lá no mall e eu vou deixar meu número aqui para vocês. Pode mandar, gente, uma mensagem boa, eu passo para vocês, tá? Eu quero também. Muito bom. Vocês muito bom. acabaram de fazer uma pessoa muito feliz. Você tem meu número. Agora o número está aí. Anotem Aí, o número que gente. está no chat. Eu passo Até- o link para vocês. Direitinho, Exato. porque tá difícil de eu achar agora. Pode cantar aqui, falar alto, porque se alguém quiser assistir no YouTube, vai aparecer, mas no chat não vai aparecer. O quê? É só para quem está aqui. Só para quem está aqui. Maravilha. Tem no YouTube, né, Ti? Vai estar no YouTube, mas o chat não Sei. aparece no YouTube. Não, mas a Gabi tá lá na comunidade Raiz, é só entrar no Insta. Quem quiser vai atrás da Gabriela Imbernom, não é isso? Assim, só digitar em Benon no Instagram que me acha. Imbernom. Tá, Tá localizei. bom. Que bom, Cleanto, que bom. Gente, chegamos ao final dessa 1 hora. Passou rápido pra caramba. Eu adorei. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada a você, Ti. Foi ótimo. Obrigada. Contem comigo, se conectem lá comigo nas redes e a gente troca mais. Tá Vai bom? usar. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigado. Abraço. Gente, Boa beijo, noite. Saúde, valeu. pessoal. Um gente. abraço. Boa noite. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.